Agora, 7h com 12. Cientistas políticos analisam o resultado das eleições municipais de 2024 e traçam um panorama de como ficou o cenário aqui no estado. Desde ontem, a gente está exibindo aqui no Jornal da Manhã trechos de programas especiais que foram gravados nas últimas semanas. O primeiro deles tratou sobre a economia e as expectativas para ela em 2025. Hoje a gente vai acompanhar uma análise do resultado das eleições municipais de 2024 e também da perspectiva política para os próximos anos. Os convidados que fizeram um balanço sobre o tema foram o advogado e cientista político Roosevelt Arraes e o cientista político e professor Máximo Della Justina. A gente vai agora então acompanhar alguns trechos dessas falas aí durante o programa especial. A política nossa, principalmente a política federal e dos governadores, ela tendeu muito para o centro e muito para o que nós chamamos de pragmatismo político. Então, quando você fala de política fiscal, por exemplo, né, gastos de governadores, de prefeitos ou de presidentes da República, e daí depois o governo federal também trabalha junto com o Banco Central a política monetária, tende-se a ser pragmático, se buscar as melhores soluções. Então não existe muita diferença, vamos dizer assim, do jeito de governar em todas essas três esferas da federação. O que muda bastante é a figura carismática, né, do presidente da República e dos governadores. Considerando isso, também nós temos que ter em mente o alinhamento político que existe, porque às vezes fica aquela ideia que o Brasil está numa bipolarização, ainda chamada de forma obsoleta, né, de direita e de esquerda, mas existem partidos que são do centro, que compõem os governos, e aqui eu dou textualmente o exemplo do PSD, né, só para mencionar um, que faz costuras estaduais interessantes para manter a governabilidade, manter também a votação dos projetos no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas e nas câmaras municipais. Então esses partidos que às vezes não se destacam tanto, eles acabam também influenciando um pouco a votação no município, de maneira que às vezes pode parecer que quem governou a esfera da federação, quer dizer, o governo federal anterior, sai de certa forma não muito fortalecido como eu esperava, e como quem governa no momento também não sai de forma tão fortalecida como esperava, mas essa continuidade que eu chamaria numa linear ascendente, porque a gente tem que partir do princípio, né, que política é uma coisa bonita, de que os melhores entre os bons são eleitos, desde a esfera municipal, estadual e federal. Então esse centro que nos governa, ele dá uma garantia de uma continuidade, de uma legalidade e de uma estabilidade política, que daí de certa forma, mesmo que quem está governando na esfera federal não somou o percentual de votos esperado, isso não seria um problema para o país, porque existe uma continuidade e uma cobrança, né? Porque o que acontece? Quem governa tenta fazer o melhor e quem está na oposição fica de olho. Então, para mim, o resultado, né, que o colega falou, ele é normal dentro desse período de 2 anos que intercala um governo federal comparado com os governos estaduais. Bom, vamos lá. A política municipal, ela tem uma grande diferença em relação à política nacional, né? A política nacional, a figura carismática, né, do líder e tal, que representa a unidade, ou supostamente representa toda a unidade do povo e tal, isso pega muito mais, né? E as duas grandes figuras carismáticas, queira ou não, que nós temos no país, independente de quem vai ser candidato ou não, são o Lula, né? É o Lula e o Bolsonaro, tá? No âmbito municipal, tem outras questões que pegam, né? Claro, o governo federal é importante, né? Ou as figuras nacionais são importantes? Sim, para aquele pessoal que tem uma proximidade ideológica maior. Então, assim, se você fala com um eleitor que se identifica nacionalmente com o Bolsonaro, é engajado, etc., ele vai olhar para vereadores que estão apoiados pelo Bolsonaro. Mas esse é uma parte do espectro político. Tem um outro tanto de pessoas que não estão nem aí para a política, e tem um outro tanto que é pragmático. Assim, eu conheço essa pessoa, eu vou ter acesso a ela ou não? É uma pergunta que as pessoas se fazem. É o vereador que eu conheço, né? Outra coisa, esse cara é do meu bairro, né? Vai trazer o hospital aqui para o meu bairro, ou vai fazer alguma coisa, né? Então, tem esse lado pragmático também, que, vamos dizer assim, pegou bastante nessa eleição também, né? Então, ela não foi decidida só pelo lado ideológico, ela pesou, né? Basta a gente ver que os partidos que já vêm tendo um histórico de propaganda política mais consistente, de longo prazo, estou falando dos partidos mais à direita, elegeram mais nacionalmente, né? Mas o fato de nós termos mais centro tem esse aspecto pragmático que o professor Máximo comentou também, que pesou, no fim das contas, foi o que acabou pesando tanto mais.
Olha, os convidados desse programa especial também fizeram uma análise do futuro político do governador Ratinho Júnior. Vamos conferir. Não é impossível o Ratinho também ser candidato à vice-presidência de alguém. E eu acho que se ele for para o Senado, ele está praticamente eleito, não precisa fazer muito esforço. Até porque, como a gente viu nas eleições, a eleição municipal, ela também já sincroniza o próximo passo de quem é o governador e de quem vai para deputado federal e estadual, e é normal isso, né? Então ele tem capital político para os dois. E eu acho que é um pouco difícil ele encabeçar uma chapa em que ele seria o candidato à presidência. Porque ele teria que negociar aí com o Ronaldo Caiado, ele teria que negociar com o Zema, né, com o Tarcísio, né, e com até o governador do Rio Grande do Sul. Não sei se o Rio de Janeiro teria alguém, acho que não é o caso do Paes, né. Mas, assim, a oposição vai estar se acotovelando. E eles também têm que ser pragmáticos no sentido de que a coalizão que governa o governo federal atualmente ainda tem capital político. E a economia muitas pessoas pensam como economia. Se a economia está indo bem, eu voto em quem está aí, né? Porque o brasileiro que não assume a sua responsabilidade individual, às vezes ele também é muito rápido para condenar o governo quando ele fracassa na economia, mas ele é muito mal agradecido para agradecer ao governo. Mas tem pessoas que fazem. Então, assim, eu acho que o Paraná, na figura do atual governador, ele tem um capital político grande. E eu diria qualquer que seja a iniciativa, qualquer que seja a composição que o Ratinho Júnior vai fazer, seria interessante, é um convite que eu faço a ele, ao grupo dele e ao Estado, que a gente agregue mais peso ao Paraná para ter peso político. Teve uma época na nossa história que nós tivemos 3 ministros e a gente não tinha peso político em Brasília, né? Então eu acho que o Paraná tem, na figura do governador e de outros, bastante peso também, se não for o presidente ou vice-presidente, para ter uma voz mais robusta para os próximos anos em Brasília. O Ratinho, a entrada, né, do governador, nosso governador, sim, é no Paraná, indiscutivelmente, talvez na região sul, né, porque a gente também tem figuras importantes no Rio Grande do Sul. Eu acho que Santa Catarina ele teria um apoio tal, meio que natural. São Paulo ele vai dividir bola com o Tarcísio e com todas as outras forças que dividem São Paulo. Minas, o Zema. Bahia é um estado muito importante, que aí já não está dentro do espectro político dele dominante. O Rio de Janeiro é essa esfinge, né, que uma hora está aqui, outra hora está lá. Então, assim, eu vejo que ele tem uma grande caminhada, assim, ele tem muito trabalho a ser feito. Aí o dilema é o seguinte, se ele começa a se dedicar a ser, vamos dizer, o governador do Paraná que está no Brasil, o Paraná já não é mais a prioridade. Se o Paraná não se torna prioridade, ele começa a pôr em xeque, em risco, eventualmente outras coisas. Não acho que ele vá fazer isso, acho que ele vai procurar manter um bom trabalho aqui, até porque não pode fazer diferente. Mas eu acho que assim, a caminhada dele é muito complicada. Faço um adendo aqui, um complemento. Tem um detalhe importante, o ator político da direita continua ativo, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro não tirou o time de campo e não vai tirar. Porque ele está sendo pressionado por outros sinais que vai se manter na disputa, mesmo tendo problemas legais. Ele está... É igual a luta de sumô, né? Você está ali em pé, é uma luta de que o primeiro que desequilibrar, o primeiro que ceder, cai. Uhum. Ele está lutando sumô com o Lula. É isso. Então, assim, ele não vai recuar. Ele está inelegível, se nada mudar, ele não é candidato, mas ele vai sustentar isso até o fim. Por quê? Porque se ele sai de campo, ele teme eventualmente os efeitos dessa investigação que está acontecendo, enfim. Se você perde peso político, você fica mais vulnerável a qualquer investida do grupo adversário. Então ele não quer perder esse peso, é uma questão de sobrevivência dele. O efeito para a direita é que ele está fazendo sombra em outras possibilidades. Ratinho, Tarcísio e outros candidatos mais à direita. Aí ninguém se cria. Na edição de amanhã, a gente vai trazer alguns trechos do programa especial sobre a atuação do Judiciário do Brasil ao longo de 2024. Todos os programas especiais podem ser acompanhados na íntegra no nosso canal do YouTube. Você consegue assistir essas entrevistas inteiras acessando o nosso canal Jovem Pan Grupo RIC. Tá lá tudo na página. Pedroso, eles dividiram aqui essa análise em 2 partes. Uma num primeiro momento falando sobre a chamada bipolarização. Qual foi o recado que as urnas eletrônicas deram no período aqui das eleições municipais. No Paraná, por exemplo, a gente teve mais de 40% dos municípios com prefeitos só do PSD
PSD sendo eleitos, outras siglas mais de direito ou centro-direita também foram ali protagonistas nesse processo eleitoral, dando um recado muito claro, pelo menos do que acontece aqui no estado do Paraná. E também, apesar de ter sido aí uma busca maior pelos partidos de direita e que tem essa leitura mais conservadora, tanto da política quanto da economia, a gente viu sim que o paranaense pisou um pouco mais ali no meio do caminho do que dentro, de fato, dos dois polos. E em relação ao governador Ratinho Júnior, eu me lembro aqui da primeira campanha de reeleição do Ratinho Júnior para o governo do estado, quando o Gilberto Kassab esteve em Curitiba e já naquela época falava que acreditava no futuro de Ratinho Júnior como um possível nome para a presidência da República. Então já são anos que essa negociação, que esse bastidor vem acontecendo e de fato as negociações são assim, elas vão demandando aí um pouco mais de tempo e vão tomando espaço. A gente viu o Ratinho Júnior também ganhando espaço nos últimos meses no noticiário nacional através de reuniões do COSUD, de decisões que envolvem os estados do Sul e do Sudeste, ou de outras discussões importantes dentro do país, como a reforma tributária, a questão ali de uma nacionalização da segurança pública. Ele foi abraçando o espaço aí dentro de discussões que são nacionais e isso já vem demonstrando muito desse ímpeto aí do que pode acontecer em 26. Não vejo hoje o Tarcísio como um nome ali que seria um grande oponente, mas o fato aí de que Bolsonaro pode entrar nessa jogada também é algo que deve ser alinhado. A gente está em 2025 agora oficialmente, então cada vez mais o período para a eleição presidencial vai se aproximando e a classe política se organiza sempre de forma muito rápida e também estratégica. A turma sofre de ansiedade. Mal terminou a eleição das prefeituras, mal ali se consolidou quem venceu, quem perdeu, a turma já estava olhando e fazendo conta, imaginando o que pode ser a eleição no governo do estado, a eleição dos deputados, senadores e, obviamente, a eleição nacional. E por que isso acontece? Porque político vive de eleição, vive de disputa do poder. E nesse sentido, as eleições municipais, aproveitando a maneira como foi dividido a análise de tudo isso, elas costumam trazer ali um aperitivo do que deve acontecer nas eleições gerais, que elas são as de 2026. Então, nesse sentido, Bia, o que a gente pode tirar de recados ou qual é o cheiro que essas eleições podem deixar para a gente? O primeiro deles, que nós temos sim um eleitorado mais à direita, de centro-direita, muito dinâmico. E mais do que isso, mesmo você tendo uma liderança muito forte do Bolsonaro, você tem uma independência muito grande desse eleitor. A gente percebeu isso em São Paulo, a gente percebeu isso aqui em Curitiba, que tinham candidaturas mais alinhadas ao bolsonarismo puro e outras mais alinhadas a uma direita um tanto quanto independente. Enfim, esses candidatos tiveram um bom desempenho. Lá, o Pablo Marçal, aqui a Cristina Grêmio, que não teve o apoio formal do Bolsonaro, mas teve um apoio desse eleitorado. Ou seja, você consegue entender que mesmo que o líder maior dessa corrente política não destine o apoio diretamente, o mundo das ideias, os conceitos, as pautas defendidas, elas acabam circulando e acabam ali mobilizando as pessoas que se identificam com elas. Muito diferente do que a gente percebeu no eleitorado mais à esquerda ou de centro-esquerda, que teve uma dificuldade muito grande aqui no Paraná, mas Brasil afora. Perceba o seguinte, o PT não elegeu, de maneira direta, um número expressivo de prefeituras, seus aliados também não. Nas capitais, você teve também novamente um esvaziamento. Então, isso é importante porque traz uma perspectiva muito difícil para os próprios parlamentares que buscam votos nesse espectro ideológico. Ou seja, a preocupação de uma renovação ainda maior no Senado, que talvez esse espectro mais à centro-direita avance, também é grande. Então, o que a gente pode esperar para 2026 a partir do que a gente viu em 2024? Que as bancadas com uma identidade muito mais conservadora devem crescer. E mais do que isso, a gente pode esperar sim renovação. A gente escutou ali os comentaristas falando, olha, o eleitor muitas vezes é pragmático e tudo mais. Concordo, sempre é pragmático nas eleições municipais, ele está preocupado com problemas muito próximos dele. Mas nós tivemos aqui em Curitiba um índice de renovação de 52%. É bastante alto. Algumas cidades grandes aqui do Paraná nós tivemos perto de 70%. Então, assim, o eleitor está acompanhando melhor aquilo que os políticos têm entregue. Agora, sobre o Ratinho Júnior, concordo com parte da análise que os nossos convidados, que o professor trouxe, de que muito ainda vai ser feito e que pode ser feito, que o Paraná precisa de um protagonismo maior. Agora, o que a gente precisa acompanhar é o seguinte, o Paraná ele cresceu no aspecto econômico,
nós já trouxemos aqui, chegamos à quarta economia do Brasil. O Paraná cresceu na questão da relevância na geração de empregos, tem crescido na importância relativa do agronegócio, e tudo isso gabarita, assim, para que políticos paranaenses, e obviamente o governador é o político mais expressivo aqui do estado, possam querer disputar aspectos maiores. Enfim, acho que 2025 vai ser muito animado, porque aqueles políticos que querem, de fato, chegar competitivos em 26, Bia, eles precisam garantir que as entregas aconteçam nesse ano. E elas precisam acontecer tanto em quem está terminando os mandatos, mas também para esses prefeitos que estão chegando. Deixa eu explicar melhor. Por exemplo, o seguinte: se o Eduardo Pimentel aqui em Curitiba, se o Thiago Amaral não forem bem nas suas gestões desse primeiro ano, afetam parte do plano, tanto do Ratinho Júnior, quanto de talvez você ter um sucessor ao governo do estado do PSD. Enfim, a política é muito dinâmica e a coisa vai estar animada, mas esse ano eu posso afirmar uma coisa: a turma vai olhar para a política e para a economia de maneira ali par e passo, um acompanhando o outro, porque a dor no bolso, essa interfere muito o bom humor do eleitor na hora de punir ou recompensar de fato se merecem ou não os votos ou o apoio popular. Bia.